Boa tarde a todos, eu sou William Rodrigo, sou o presidente do Centro Acadêmico de Sistema de Informação. Hoje nós estamos com a nossa candidata eleita, a professora Gracialda. E, primeiramente, eu como aluno e como presidente do Centro Acadêmico, primeiramente quero lhe parabenizar pela eleição, por a senhora ter ganhado. E também dizer que essa entrevista tem caráter institucional e será registrada para a comunidade acadêmica. Será lançado no nosso canal do YouTube. E eu passo a palavra para a professora Gracialda. Obrigada, William. Obrigada a todo o centro acadêmico do curso. É um prazer recebê-los aqui para esse diálogo, para essa conversa sobre todo esse processo que permeou aí, que culminou na eleição da reitoria para a Universidade Federal Rural da Amazônia. Eu sou a professora Gracialda Ferreira, eu sou abaetetubense, sou filha daqui da região do Pará, nasci numa vila no município de Abaetetuba, vim para Belém em 1992, fugindo de uma realidade que é muito comum na nossa região amazônica, que é uma realidade onde nós não temos acesso à educação do ensino superior. Então, em 92, eu cheguei em Belém também em busca de emprego. Em 1996, eu ingressei na UFRA, naquela época, a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, como aluna do curso de Engenharia Florestal. Também fui do centro acadêmico do curso de Engenharia Florestal durante a minha graduação. Participava de muitas ações estudantis por entender a importância do processo de formação profissional das pessoas que buscam um ensino superior, mas também da importância da formação política dos alunos dentro dessa universidade, dentro dessa e de todas as universidades do Brasil. Eu concluí o curso no ano 2000, ainda fiz o processo seletivo para o mestrado. Em 2002, eu concluí o mestrado e já ingressei na UFRA como professora substituta a partir de um processo seletivo em dezembro de 2022. Dei aula como professora substituta. Em 2005, eu fiz o concurso para professor efetivo, onde eu ingressei em 2006, fui contratada efetivamente 10 de fevereiro de 2006. E desde então estive lotada no Instituto de Ciências Agrárias, responsável por disciplinas dos cursos de agronomia e engenharia florestal, mas nesse tempo eu contribuí também com outros cursos. Eu fui professora também no curso de letras português, da disciplina de educação ambiental, e dei aula em outros campi da UFRA também, contribuindo com disciplinas principalmente na fase de implantação desses campi, onde o número de professores era bem limitado. Em 2009, eu, retornando do doutorado, eu participei de um processo seletivo para coordenadora, uma eleição para coordenadora do curso de Engenharia Florestal. Eu fui eleita e fiquei até o ano de 2013 como coordenadora do curso de Engenharia Florestal. Em seguida, eu fiz também passei num processo seletivo para tutora do programa de educação tutorial de Engenharia Florestal, e onde eu fiquei até o ano de 2021, quando a gente estava vivendo aquele momento, aquele cenário de pandemia. As aulas elas estavam online e eu recebi um convite do governo do estado para ser diretora de uma unidade do estado. Eu fiquei até junho de 2023. Eu retornei para a UFRA e nesse ano eu recebi um convite dos meus pares para me candidatar a diretora do Instituto de Ciências Agrárias. E nesse momento eu participei também dessa eleição, fui eleita, né, e estou ainda na condição de diretora do ICA. Logo em seguida, depois da eleição, começou um movimento aqui na UFRA, um movimento em prol da democracia da universidade. Vocês sabem, nós tivemos a nossa democracia
muito prejudicada nos anos agora recentes, e esse movimento culminou com a indicação do meu nome para me candidatar à reitoria da UFRA. Então, eu participei do processo ano passado, em 2025, eu já estava como candidata naquela época, né? Passamos por um processo muito difícil, principalmente pela falta da paridade dentro do processo eleitoral, que prejudicava muito a participação de duas categorias, que era a categoria dos discentes e dos técnicos, né? Isso era muito ruim para a universidade também, ter uma gestão em que a escolha ela não tinha sido pautada por um consenso de forma igual entre todas as categorias. E por problemas judiciais, naquela eleição, ela foi interrompida e retornou agora, no ano de 2026, após todo um processo a universidade teve que passar por uma reitoria pro tempore para organizar isso tudo, e agora, recentemente, a gente foi eleito, né, já dentro, inclusive, de uma nova lei em que não existe mais lista tríplice, eleição direta. Então, é a primeira gestão da UFRA com eleição direta, e aí com a participação muito massiva das três categorias, né, eu fui eleita e estou aqui hoje, né, nessa condição de reitora eleita, ainda não empossada, para os próximos 4 anos participar da gestão da universidade. Então, nesse cenário todo aí, a gente vem... nós temos o entendimento de que a gestão da universidade ela também tem que ser paritária, né? Ela tem que ter o diálogo, a escuta com as três categorias. A UFRA ela não é uma instituição capenga, como dizia minha avó, né? Ela não tem uma banda, né? Ela é igual, e ela tem que ter esse reconhecimento da igualdade entre as três categorias. Mesmo que a gente tenha mais pessoas numa categoria do que em outra, né? A gente tem que achar, e a matemática ela está aí para nos mostrar que é possível a gente ter paridade sim, né? É possível a gente dar o mesmo peso para as três categorias, e isso é muito importante. Muito obrigado, professora, pelas palavras, e compartilho também de uma das histórias, né, de vir do interior. Eu também sou do interior, não sou de Belém, eu sou do interior do Acará, não sou nem da cidade, eu sou do interior do Acará. Eu até brinco com meus amigos falando que eu sou do interior de Belém. Então, compartilhe também, professora, eu sei como é difícil também essa luta, tá? Nós vamos lhe fazer perguntas, tá bom? Eu, mais meu vice, mais o meu trainee dentro da presidência, ok? Eu vou começar fazendo 6 perguntas para a senhora. A primeira pergunta é: como a nova gestão pretende fortalecer a participação dos estudantes nos processos decisórios da universidade? Olha, William, essa pergunta ela é essencial para uma gestão de uma universidade. Eu falei há pouco, a universidade ela tem 3 categorias, e essas 3 categorias elas precisam estar representadas no processo de gestão. Como é que a gente vai conseguir garantir isso, né? Primeiro, fortalecendo os centros acadêmicos e restituindo o diretório acadêmico. A gente precisa ter um DCE forte, né, reunindo todos os centros acadêmicos. E a gente sabe que tem vários cursos hoje que não estão com os seus centros acadêmicos implementados. Os campi estão também com os seus centros acadêmicos, alguns nem foram criados ainda. E nós precisamos implantar uma política logo, né, uma ação estratégica de criar aqueles que não estão criados e fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos, e com isso criar o DCE, o diretório, para que a categoria discente ela tenha essa representatividade garantida nas tomadas de decisão. A outra questão é garantir a participação efetiva de vocês em todos os conselhos, né? E nos colegiados também, dos institutos e dos campos. Isso é fundamental, porque a participação do aluno ela é o motor que vai movimentar todo esse processo, porque são vocês que sentem na pele as tomadas de decisão quando elas não são feitas de forma com a inserção de todas as categorias nesse processo. Então, nós não podemos fazer uma gestão sem ter essa garantia. Então, vamos garantir essa participação por meio dos centros acadêmicos e do diretor. E é muito importante ter a criação do DCE. Podemos ver os últimos anos da UFRA, como seria importante a gente ter um DCE para lutar pela gente. Não sei se ela sabe, mas nós do Centro Acadêmico de Sistema, a gente fez uma publicação no Instagram, a gente conseguiu movimentar o Instagram, conseguimos fazer
uma reunião com a staff da UFRA e conseguimos algumas coisas, como os laboratórios e afins. A união, ela faz a força, né? Quando a gente tem objetivos, nós precisamos alinhar os nossos objetivos com um objetivo maior. E todos os objetivos das unidades, eles precisam convergir para aquele objetivo. Isso é gestão, isso é política também. Nós precisamos trabalhar nesse sentido. E a UFRA, ela já foi reconhecida nacionalmente pela sua força com o seu diretório acadêmico. E hoje ela perdeu essa força porque eles foram destituídos. Sim. Vou partir para a segunda pergunta, que ainda rege centros acadêmicos, que é: quais mecanismos concretos de diálogo permanecem com os centros acadêmicos e entidades representativas serão implementados? Garantindo, né, que vocês tenham voz nos conselhos e nos colegiados. Essa é uma questão assim, essencial para manter. E segundo, deixar a porta aberta de diálogo, tanto da reitoria, quanto das pró-reitorias, quanto das outras unidades, recomendar, e se for necessário fazer algum instrumento para garantir isso, fazer isso para que vocês tenham esse diálogo sempre aberto com todas as unidades da universidade, né? A gestão, gente, ela não, ninguém consegue fazer uma gestão só pensando em acertar. A gente acerta e erra. E a importância da participação coletiva é exatamente para alinhar isso, para que a gente, se errou, a gente tenha formas de corrigir. Centros acadêmicos, as associações, as representações das outras categorias, nós não acreditamos que as pessoas querem coisas ruins para a universidade. Todo mundo quer o bem, né, olhando sempre para os objetivos que nós temos. Por isso a gente precisa sempre trabalhar naquele objetivo comum que todos querem, né? Qual é a missão institucional da UFRA aí? Esse é o nosso maior objetivo. Como é que a gente chega nessa missão? Esse caminho ele precisa ser percorrido como? Garantindo o direito à voz, às tomadas de decisão de todas as categorias. Como mencionado também, sabemos como é importante que os alunos possam ter esse diálogo com a reitoria. Sabemos que esse era um dos grandes problemas que a UFRA estava exercendo nos últimos anos. O diálogo ele é essencial, né? O diálogo ele permite que a gente tenha uma gestão saudável, respeitosa, que valorize, que reconheça as pessoas. E isso vocês podem contar com a nossa gestão, esse diálogo vai estar sempre aberto. E a gente só agradece, com certeza, só agradecemos. Bom, partindo para a terceira pergunta, professora, quais serão as prioridades da gestão em relação à infraestrutura física da UFRA, especificamente infiltrações, banheiros e a falta de climatizações nas salas de aulas? A infraestrutura física da UFRA hoje é um gargalo muito grande, né? Porque a gente tem prédios muito antigos que precisam passar por manutenções, assim, às vezes muito sérias, muito grandes, né? Não adianta eu trocar uma telha que eu não vou resolver o problema. Então, isso tudo demanda projetos arquitetônicos. Então, a gente precisa olhar para dentro da estrutura das unidades da UFRA para que a gente possa elaborar os projetos e fazer a captação de recursos. Todos nós sabemos, que as universidades federais, as instituições públicas em geral, hoje funcionam com um orçamento muito enxuto, muito reduzido. Mas a gente precisa buscar alternativas, porque do jeito que está a UFRA não é possível continuar. Graças a Deus, nós vamos entrar agora num período de verão, né, onde esses problemas eles reduzem, mas nem por isso eles podem ser esquecidos. Né? Não é porque está reduzido. Pelo contrário, a gente precisa aproveitar esse período agora para fazer a manutenção que é necessária. Então, prioritariamente, nós precisamos recuperar as salas de aula e os laboratórios aonde acontecem as aulas. A gente precisa olhar. Hoje, recentemente, a UFRA fez um contrato de uma empresa de manutenção. Nós precisamos olhar para esse contrato e começar a apontar para esse contrato as nossas prioridades. Sala de aula e laboratório são prioridades, porque como é que a gente vai receber os nossos alunos se nós não temos a condição mínima para recebê-los? Então, isso é uma prioridade e, em seguida, os outros espaços eles vão sendo adequados. Ao mesmo tempo que a gente também tem que trabalhar numa ampliação da infraestrutura.
a gente só tem um bloco de salas de aulas e não está sendo suficiente. Nós precisamos buscar recursos para construir pelo menos mais um bloco de forma assim de médio prazo e já pensar na construção de um bloco para um longo prazo. E o problema não é só em Belém. A UFRA, em todos os seus campi, está com esse problema de infraestrutura. Então, nós precisamos olhar para todos os campi, olhar para todos os cursos. Nós não fazemos discernimento, nós não pesamos curso A, curso B, campi A, campus A, campus B. Não, todos são iguais, eles vão ser olhados da mesma forma. Nós vamos trabalhar uma gestão em que tenhamos a participação de todas as unidades, todos os campi, para que a gente possa resolver esses problemas, porque não adianta resolver problema de um em detrimento de outro, a gente precisa resolver de todos. E isso é oneroso, então isso a gente precisa buscar parcerias, nós precisamos buscar parceiros, e, né, de novo, voltando lá na tua pergunta anterior, essa tomada de decisão, ela vai ser feita de forma coletiva. Vocês vão ter voz para ajudar na tomada de decisão, para apontar, não, isso aqui é mais prioritário do que isso. É sempre olhando para as pessoas. É importante também realmente a gente ter voz, porque nosso curso de computação, tanto junto com o LC, a gente divide o prédio junto com outros cursos de agronomia, de cartografia, sendo que o nosso sistema que a gente usa para estudo em algumas coisas são diferentes do deles. E dividir o mesmo computador com eles gera um pouco esse gargalho, gera um pouco essa dificuldade. Então, a senhora realmente tem toda a razão. E com a estrutura que a gente tem hoje para conseguir comportar todos esses cursos dentro de laboratórios, hoje ele tem que ser assim, né, dividido, mas não deveria ser assim. Ele precisa ser, né, algumas coisas são muito específicas. Tem programas muito específicos. A gente vê professor dizendo assim, mas eu instalei esse programa na aula passada, já foi desinstalado. Por quê? Porque veio um outro curso, precisou do espaço dentro do computador. E aí, por quê? Porque não dá para compartilhar. Tem coisas que não são compatíveis para ser compartilhadas. Então, a gente precisa olhar para isso, para essas especificidades, para priorizar isso, né? E reservar espaços adequados para que todos possam ter uma boa formação. Permanecendo ainda nessa questão de infraestrutura, há uma previsão de cronograma de manutenção preventiva ou modernização desses espaços acadêmicos nos primeiros 12 meses de gestão? Nós ainda não começamos a trabalhar o nosso planejamento, a gente ainda está numa fase ainda bem inicial, né? A eleição foi semana passada, né, retrasada. A gente ainda está naquela fase agora de fazer reuniões, de definir equipe para trabalhar, e o próximo passo vai ser trabalhar o planejamento na verdade, não de 12 meses, mas até o final do ano, para ver o que a gente consegue fazer, né, até o final desse ano agora, 2026, e já pensar no planejamento para 2027, que com certeza o planejamento para 2027, quem entende de administração sabe que tem que começar agora o planejamento para o ano que vem. Então, esse ano a gente vai estar trabalhando num planejamento que não foi feito por nós, acho que a gente vai tentar fazer os ajustes que forem possíveis para que a gente consiga sanar algumas questões. A gente sabe hoje que já existe um contrato de manutenção, né, que esse contrato de manutenção a gente vai trabalhar essa priorização desses espaços para atender às aulas, né, e às atividades acadêmicas que são essenciais para que a gente tenha boa formação dos nossos alunos. E pensando num prazo mais longo, mais médio, né, que é o ano seguinte, a gente fazer captação de recursos já pensando nessa expansão, nas melhorias que não deu para fazer esse ano, e pensando numa expansão já para que a gente possa ter ambientes mais adequados, atendendo às especificidades de cada curso. Esperamos que a gente consiga isso, professora. Nós também esperamos. Partindo para a próxima pergunta, a realidade socioeconômica de Belém obriga grande parte dos jovens, adultos, trabalhadores a estudar de noite. Só que nenhuma IFES de Belém oferta hoje engenharia no turno da noite, o que na prática exclui militares, civilistas e servidores públicos dessas graduações. Qual a posição da nova gestão sobre a criação de cursos de engenharia no período noturno na UFRA? Olha, nós temos boas expectativas com relação a isso, porque também nós entendemos perfeitamente a situação, né?
Eu, quando fui aluna, também trabalhava e era muito difícil conciliar o trabalho com o estudo ao longo do dia. Era muito prejudicial, né? Não conseguia fazer uma nem a outra coisa direito. Então, abrir cursos noturnos, com certeza, é uma meta que a gente tem dentro do plano, né? Um pouco mais para longo prazo do que para médio e curto prazo, em função, não porque a gente não quer, mas em função da infraestrutura que nós temos hoje para atender, porque a gente tem que pensar sempre que a gente precisa atender os alunos que nós temos hoje, garantindo qualidade de ensino. Não adianta eu abrir um curso só por abrir, só por ter números e depois eu não tenho qualidade nesse curso. Então, isso é uma decisão que nós também vamos tomar em colegiado. É importante, nós temos a certeza de que seria muito bom para a UFRA, para ela crescer e se expandir e abraçar um público que está aí e que depende disso, e nós temos cursos que, pela sua característica, eles podem ser executados no turno noturno, e a gente pode sim trabalhar a estruturação desses cursos pensando de médio a longo prazo, aí, daqui a 2 anos, né, a gente já começar a implementar cursos dessa natureza. Sim, a gente já sabe um curso novo que foi criado, acho que hoje os calouros da época estão no 2º semestre, ou acho que 3º semestre, e hoje novos calouro, que é o curso de gestão de agronegócio, e é um curso novo na UFRA. Bom, partindo para a próxima pergunta, professora, quais são os desafios e o planejamento estratégico para a expansão multicamp da UFRA, garantindo qualidade de ensino e infraestrutura equivalente entre todos os campos, agora não somente na UFRA, não somente no campus de Belém, no caso? Os desafios hoje, eles são financeiros, né? Esse é o principal desafio. Então, buscar recurso hoje é muito importante. Nós temos projetos, né, projetos já elaborados, alguns em elaboração, para que a gente possa fazer essa ampliação. E a busca de parcerias, ela é fundamental nesse processo. Mas hoje, para a gente abrir um campo novo, a gente precisa antes fortalecer os nossos. Nós já temos hoje, fora da sede, 5 campos, e esses campos eles precisam ser fortalecidos, eles precisam ser consolidados. Alguns não têm nem ainda a infraestrutura total adequada para atender os cursos que já estão em execução. Então, nós precisamos ter responsabilidade administrativa, nós precisamos ter essa compreensão de que não dá para ficar saindo por aí criando cursos e depois não dar conta de executar com a qualidade que a UFRA sempre foi reconhecida pela qualidade da sua formação dentro da região amazônica. E a UFRA ela tem um papel muito importante nesse contexto, né, de levar a formação superior às populações que vivem na nossa Amazônia. E para isso a gente tem que fazer com responsabilidade. Então, certamente é uma proposta nossa ampliar campi da UFRA, né, criar novos campi, mas só a partir do momento que nossos campos atuais estiverem consolidados, fortalecidos e oferecendo os cursos na sua capacidade máxima e com a qualidade que é merecida. Sabemos muito bem a dificuldade dos outros campos. Por exemplo, eu mesmo descobri recentemente que só tem RU no campus de Belém. De Belém. Isso me espantou, sinceridade, me assustou. Como pode uma universidade tão grande como a UFRA ter um RU somente aqui? A gente sabe que os outros campos também, com certeza, merecem isso. Só em Belém que tem restaurante universitário, só em Belém que tem centro esportivo, né? Os alunos dos campi do interior, eles não têm acesso a todas essas infraestruturas. E nós precisamos garantir, por isso, consolidar esses campi, né, estruturando neles um espaço esportivo, um espaço cultural, um refeitório, pelo menos, para que eles possam fazer as suas refeições, buscar recursos para que a gente faça com que as políticas de permanência estudantil, os auxílios de permanência estudantil, cheguem até também essas pessoas. A gente tem um índice de vulnerabilidade dos nossos alunos muito alto e a gente ainda não consegue atender todos esses alunos para que eles permaneçam na nossa universidade, e esse número é refletido na nossa taxa de evasão. A gente tem cursos, inclusive nos campi, que a taxa de evasão ela é de 70%.
Então, é um número muito alto. Isso por quê? Porque o aluno entra, mas ele não tem condição de permanecer na universidade, porque ele não tem moradia, ele não tem alimentação, ele não tem auxílio para se manter ali, para um transporte. Então, ele acaba desistindo e voltando. Mesmo o campo estando lá, próximo no interior, eles ainda têm essa dificuldade. Então, a gente precisa consolidar e fortalecer os nossos campos antes de pensar em crescer. Crescer é uma possibilidade e é uma estratégia de ampliação da UFRA, mas consolidar os nossos campos é emergencial. A senhora falou sobre auxílio, uma coisa realmente muito importante sobre isso. Por exemplo, eu consigo ter acesso a um computador por questão que um professor meu consegue me dar acesso a um laboratório. Mas se não fosse isso, olha a situação. Na época que a UFRA estava sem os laboratórios no pavilhão de salas, o professor mandava trabalho para a gente fazer em casa, só que eu não tenho notebook. Então, o único meio de eu conseguir fazer era vir na UFRA e acessar o laboratório que eu tenho. Mas e se eu não tivesse o laboratório? Exatamente. Como eu conseguiria fazer a atividade, fazer a prova em questão, sendo que o pavilhão de salas, que é o lugar onde deveria dispor o computador, não estava funcionando. Existia um auxílio que ajudava nisso, que era o auxílio para ter o notebook. Tem previsão desses auxílios voltarem? Sim, vamos trabalhar, né, ao longo dessa gestão na busca desses auxílios, na busca de implantar laboratórios que não sejam laboratórios de aula, mas laboratórios que os alunos possam acessar para que eles possam fazer as suas atividades fora das atividades rotineiras de sala de aula. A gente precisa ter um laboratório em que o aluno chegue ali, eu preciso escrever um trabalho, ele entra para escrever, e não só o computador no horário daquela disciplina específica. Então, a gente vai buscar isso, vai buscar auxílios para ajudar os alunos também a terem a sua ferramenta mesmo pessoal para trabalhar. Com isso, professora, eu encerro a minha pergunta e, a partir de agora, quem vai dar andamento vai ser o meu vice-presidente, o Gabriel. Boa tarde, professora. Vou estar dando continuidade na nossa entrevista aqui e tirar mais algumas dúvidas com a senhora em questão da comunidade acadêmica como um todo. Para deixar claro que a gente não está fazendo nada apenas pelo nosso curso, apenas pelo nosso centro acadêmico, e sim por toda a comunidade acadêmica da UFRA. A primeira pergunta, muito referente à questão de evasão escolar. Quais estratégias concretas a gestão adotará para combater a evasão estudantil, especialmente nos primeiros semestres, que concentram o maior número de desistências? Essa pergunta ela é muito pertinente, Gabriel, porque nos preocupa muito as taxas atuais de evasão da nossa universidade, dos nossos cursos, e inclusive não só dos cursos permanentes, mas também dos cursos dos programas, dos projetos que a UFRA conduz, como Forma Pará, Parfó, Projeto Amapá. As taxas de evasão, elas também são refletidas nesses programas, né, nesses acessos aí, nessas formas de acesso à universidade. Então, uma das estratégias que nós temos é fortalecer a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para que eles possam acompanhar mais de perto os alunos quando eles ingressam na universidade, a gente ter eles mais próximos dos alunos para que entendam o perfil social e econômico desses alunos e, a partir daí, buscar estratégias para garantir a permanência desses alunos. Também investir na parte cultural e esportiva, porque a gente entende que esporte e cultura é política de permanência de aluno dentro da universidade. Então, um aluno, o esporte, existem dados científicos que mostram que esporte, ele inclusive salva vidas, né? Ele fixa o aluno dentro do curso, ele promove desenvolvimento acadêmico. Então, nós vamos estar fortalecendo o setor de cultura e esporte, vamos estar fortalecendo a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a própria Pró-Reitoria de Ensino precisa ser fortalecida, criar junto com a PROEX programas e projetos de extensão que possam incentivar os alunos a aplicarem o que eles aprenderem, aproximando da sociedade, colocando em prática os aprendizados que tem aqui com a sociedade lá fora, que vai ser o nosso público. Então, nós precisamos ter esses canais. E, claro, também investir em projetos, em ações de pesquisa e de inovação tecnológica, porque a universidade ela precisa caminhar também nesse sentido.
Então, essas são as nossas principais estratégias, além de outras que possam surgir, outras que vocês possam contribuir conosco também, para que a gente possa se apropriar e colocar em prática. Concordo plenamente. Inclusive, numa reunião que a gente teve anteriormente com a Associação dos Docentes da UFRA, eles mesmo falaram que os alunos que não desistem geralmente são aqueles que estão envolvidos com alguma coisa dentro da universidade. Esse é um dos motivos que a gente tentou incluir todos os nossos trainees do centro acadêmico como os calouros, para eles não desistirem logo no primeiro semestre. Seguindo para a próxima questão, como a senhora já esteve falando anteriormente sobre a questão dos projetos de extensão e pesquisa, tem algum investimento, vai ter algum investimento logo para a questão de ampliação de bolsas de iniciação científica, extensão, recursos para TCCs, teses, artigos e monografias? Essa questão aí, ela envolve muito o orçamento universitário, né? Num primeiro momento, a gente tem que olhar para dentro do orçamento para ver o que é possível a gente ampliar com o que a gente tem hoje e também, novamente, buscar parceiros que possam fomentar ações nesse sentido. Mas a gente também pensa em estruturar as pró-reitorias acadêmicas de pesquisa, de ensino, de extensão, para que a gente possa elaborar programas em que a gente tenha dentro desses programas bolsas específicas para esses alunos também participarem dessas atividades e incentivar os professores que elaboram projetos e submetem para os editais, para que eles tenham cotas de bolsas para atender às demandas dentro da nossa universidade. E para isso, a gente precisa criar, dentro das pró-reitorias administrativas, estrutura para que esses projetos eles possam ser elaborados e ser aprovados e executados na universidade com a garantia administrativa e orçamentária que a gente precisa e a segurança jurídica, porque quando um professor escreve um projeto, ele submete esse projeto para um auxílio financeiro, ele se responsabiliza por toda a gestão daquele projeto. Então, a gente precisa ter dentro da universidade unidades que nos deem esse suporte, porque professor, às vezes ele quer escrever projeto só de pesquisa, porque é muito mais simples da gente gerenciar. Então, projetos que envolvem recursos externos, o professor acaba assumindo uma responsabilidade que muitas das vezes não é da sua área de atuação. Então, nós queremos fomentar essa captação de recursos por meio de projetos de pesquisa, ensino e extensão, mas oferecendo suporte administrativo para o professor para que ele se sinta seguro, inclusive faça mais captação. Com isso, a gente consegue envolver mais alunos dentro desse contexto. Os alunos acabam se envolvendo, recebendo bolsa para isso e desenvolvendo atividades que estão envolvidas com a sua área de formação que ele está pegando aqui dentro da universidade. Perfeitamente. Acho que todos os projetos são muito importantes, mas principalmente os de ensino, eu dou um valor muito maior, que sempre vão estar alunos abordando outros alunos ali a aprender cada vez mais. Eu acho isso muito importante. E a gente a UFRA não tem um histórico de muitos projetos de ensino, né? Então nós precisamos implementar, fortalecer e incentivar e motivar os nossos professores e os técnicos para que eles elaborem projetos de ensino para que a gente possa melhorar cada vez mais a formação dos nossos alunos. E o ensino não é só o ensino para a formação de vocês, mas é vocês também ensinarem lá fora para a sociedade, vocês fazerem essa transferência, que é um papel que a Pró-Reitoria de Extensão precisa fazer, se aproximar da sociedade com todos vocês, né? Vocês se tornarem também atores efetivos dentro desse processo, né? De chegar com a sociedade e levar informação que vocês já aprenderam. Para mim, Gracialda, quem me conhece, quem já foi meu aluno, sabe que para mim vocês não são alunos, né? Vocês são profissionais em formação, vocês escolheram uma profissão, vocês vieram para dentro da universidade para se profissionalizar, vocês estão aqui em processo de formação, e à medida que a gente aprende fazendo, a gente melhora cada vez mais a nossa atuação depois que a gente alcança a formação completa. Realmente. Inclusive, nós já ouvimos histórias de que nós receberíamos algumas novas máquinas de computadores em troca de criar um projeto de ensino e ensinar para a comunidade aqui ao redor da UFRA, que acabou, infelizmente, não indo para frente esse projeto. Vamos resgatar esse projeto aí com vocês. Seguindo para a próxima pergunta, como a gestão pretende modernizar os sistemas acadêmicos, SIGA, CIE e outros, incluindo investimentos em segurança cibernética
internet de qualidade nos campos e digitalização dos espaços burocráticos. No nosso plano de trabalho, nós já fizemos um levantamento e uma busca sobre essas possibilidades, porque nós entendemos que hoje, em pleno século XXI, em plena era digital, né, nós ainda nos sentimos trabalhando lá que nem os Flintstones, né? E nós temos cursos aqui, né, de sistemas de informação, licenciatura em computação, né? Nós temos uma superintendência que trabalha com tecnologia da informação, e nós precisamos juntar isso tudo, essas expertises, nós precisamos modernizar os nossos sistemas, nós precisamos melhorar a gestão tecnológica dessa universidade, a gente precisa transformar os dados que a gente tem em resultados efetivos para a sociedade, precisamos mostrar isso tudo. E isso é muito importante de fazer, então isso não é uma questão hoje de escolha, né? Isso é uma questão de ser essencial para que a gente faça uma gestão. Hoje, uma gestão multicamp, como é a UFRA, esse processo todo da informação, da tecnologia, ele é essencial. Então a gente não tem nem como fugir disso, né? Isso é básico, isso está na nossa base, na base do nosso plano de trabalho. E como nós temos muitos profissionais muito capazes aqui dentro da UFRA, e também temos alunos muito capazes também. Inclusive, isso poderia virar a porta para projetos de alunos ajudarem a modernizar o sistema da UFRA. Exatamente, abrir um programa de estágio específico para esses alunos participarem dessas atividades nas unidades. Quase toda unidade hoje precisa de uma assessoria, de um assistente, né, para trabalhar com as informações, com os sistemas tecnológicos. E a gente tem os cursos aqui, a gente não está aproveitando essa mão de obra. Olha, a UFRA perde para ela mesma. Aqui apenas para a última pergunta. A UFRA firmará convênios com o setor agropecuário, local e instituição de pesquisa, como a Embrapa, para oferta de estágios remunerados e projetos de extensão rural práticos para os estudantes? Com certeza absoluta, não só com a Embrapa, com todas as instituições que tenham afinidade com todos os cursos que a gente oferece aqui. A UFRA hoje ela é uma universidade que ela tem uma abrangência em diversas áreas de conhecimento e nós precisamos ter uma rede de colaboradores atendendo todas essas demandas. A gente tem cursos de ciência e tecnologia de alimento, de administração, de contabilidade, de engenharia de pesca, de biologia. Nós precisamos da parte de informação de computação, né? Nós precisamos ter parceiros e a gente quer implantar uma rede com esses parceiros para oferecer estágios, para oferecer vivência. Nós precisamos ter as vivências dos alunos, programas específicos de vivência, que o aluno está lá quase se formando, ele precisa vivenciar aquela situação, ele pode ser colocado ali naquele ambiente. Quando eu fui tutora do PET Florestal, nós criamos um programa de vivência dos alunos da engenharia florestal, onde a gente abre um período para as empresas se inscreverem, para receber nossos alunos, e elas pagam uma bolsa para ter aquele aluno lá por 6 meses desenvolvendo, e nós temos os tutores, os professores que ficam tutoreando esses alunos, dando esse suporte para eles nas dificuldades que eles têm. E o nosso resultado nesse projeto, que ele continua até hoje, eles são muito positivos. A maioria dos alunos que participam desses programas, depois que se formam, as empresas acabam contratando eles. Então, esse é um resultado positivo e a gente precisa expandir isso para toda a universidade. Então, estabelecer os convênios com o Embrapa, com o museu, com o Prodepa, com o governo do estado, com o governo federal, com empresas privadas, né, com outras instituições que estão no entorno, é uma prioridade. Inclusive, parece que a UFRA perde muito poder, muitas oportunidades por não ter as devidas parcerias que deveríamos ter. Inclusive, nós somos uma universidade federal. Às vezes, Belém esquece que nós também somos federal, estamos aqui. É isso mesmo. Então, gostaria de agradecer, professora, pelas respostas, pelas perguntas, muito sincera, muito transparente. Vou passar para o nosso trainee, Marcos. Bom, primeiramente, boa tarde, professora. Novamente agradecendo a senhora por estar aqui com a gente, dando essa oportunidade para a gente e tudo mais. As próximas perguntas, elas vão ser voltadas mais para o nosso bem-estar e para a nossa vivência aqui na universidade, mais para o campo discente, docente e para os nossos técnicos também, tá? A primeira pergunta, ela tem justamente a ver com isso. Quais são as políticas que serão implementadas em relação ao bem-estar para os nossos discentes, docentes e nossos técnicos da universidade?
A nossa campanha para a eleição da UFRA, ela foi feita toda em cima do respeito e valorização das pessoas. Porque nós entendemos que quando as pessoas não têm saúde, não se sentem bem, elas não funcionam, elas não liberam o seu potencial. E nós entendemos que é essencial que a universidade tenha ambiente. Então, políticas contra assédio, políticas contra preconceito, né? Criar ambientes de socialização, ambientes de participação, que os alunos tenham um espaço para descansar, que os alunos tenham um espaço para fazer um lanche adequado, né? Isso com qualidade. Nós vamos buscar formas para implementar isso, porque nós entendemos que pessoas, elas têm um valor acima de qualquer outra questão dentro da universidade, até mesmo acima da infraestrutura, porque não adianta você ter um prédio bonito e a pessoa está lá dentro se sentindo mal, né? E o ambiente doente, ele adoece também as pessoas. Então, por isso, a gente vai estar trabalhando nesse contexto, porque nós entendemos que, em primeiro lugar, estão as pessoas. Sim, a gente dá uma atenção muito grande para essa questão, né, mental, por conta que eu já vim de uma convivência federal, fiz o ensino médio ali no IFPA, Campos Breves, não sou de Belém, mas essa questão social, essa questão mental, ela vem agindo desde as profundezas da sociedade, até porque a gente aqui dentro da universidade convive como sociedade, então a gente tem que dar uma atenção a mais para essas questões. A próxima pergunta, ela tem a ver em relação ao transporte, não só aqui dentro do campus, mas dentre os outros campi. Então, quais são as políticas que serão implementadas, novas políticas para essa questão do transporte? O transporte interno dentro da universidade? Isso, interno e entre os campi. Sim. Bom, hoje, vocês sabem, a UFRA tem uma frota de veículos completamente defasada, né? Problemas de toda a natureza, né? Hoje, botar um ônibus para uma aula prática aí é uma insegurança muito grande para quem autoriza, porque os pneus estão careca, né? O motor do veículo não está atendendo 100%, então isso é uma preocupação muito grande. Então, a gente vai buscar alternativas para melhorar essa frota de veículos, mas de forma que a gente consiga atender todos os campi da universidade em suas necessidades, pelo menos necessidades básicas, que é deslocar um servidor, né, deslocar os alunos, né, promover oportunidade para que os alunos viajem para participar de um evento, mas com segurança, não colocando em risco a vida dos alunos, porque a gente sabe que as estradas hoje já são um perigo. Se você coloca alunos, e a gente tem muitos casos recentes, né, nos últimos anos aqui, de acidentes que levaram à fatalidade, e nós não queremos isso. Então, nós queremos ter garantia de segurança. Então, vamos trabalhar, sim, né, buscando frotas de veículos também que sejam menos impactantes ao meio ambiente. A gente sabe que hoje é uma necessidade, a gente sabe do impacto hoje que um veículo desse que usa combustível a diesel, né, o impacto para o meio ambiente. Então, nós precisamos pensar em alternativas que já existem, como trazer isso para a UFRA e como implementar isso dentro da UFRA. E isso também é uma prioridade, né, e não só para transporte, mas como para os cursos que precisam de maquinários aí, para as aulas práticas, a gente precisa pensar em todas essas questões. Com certeza. Agora, a pergunta que a gente acabou deixando quase para o final, em relação aos centros acadêmicos, em relação ao espaço para os centros acadêmicos. A gente falou aqui sobre a importância do CA e tudo mais, mas em relação ao nosso espaço físico. Olha, quando eu assumi a direção do ICA, os centros acadêmicos não tinham sala nenhuma, né? Nem centro acadêmico, nem empresa júnior, nada, né? Estavam todo mundo lá se reunindo embaixo da árvore, né? A gente, em um ano, conseguiu organizar todos os grupos, hoje todos têm sala, porque isso é prioridade, gente. O mínimo que a instituição tem que oferecer para os centros acadêmicos é um espaço para que eles possam ter o seu ambiente, fazer uma reunião, né? Receber uma pessoa. Você quer fazer um acordo, uma parceria, você precisa receber uma pessoa, você não tem uma sala, uma cadeira para sentar. Então, esse espaço, ele com certeza. Mas para atender toda a UFRA, a gente precisa ter espaços que concentrem também, até para que os alunos possam se sentir fortalecidos. Então, a gente precisa fortalecer a categoria discente,
criando um ambiente específico. Então, a gente tem no nosso projeto a construção de prédios e que dentro desses prédios tenha os espaços para que receber todos os centros acadêmicos, com salas de reunião compartilhadas, que eles possam fazer o gerenciamento dessas salas, que eles possam receber convidados. Gente, centro acadêmico também é um espaço para que vocês comecem a se mostrar como profissionais. Então, você convida uma empresa, olha, vou mostrar aí, né? A gente tem um projeto que o centro acadêmico está desenvolvendo. Mas se você não tem um espaço para receber aquela pessoa, como é que você vai fazer isso, né? Receber a pessoa embaixo de uma árvore, né? Ou dentro de uma sala de aula, né? Então, isso mostra assim, um baixo nível de profissionalismo. E nós precisamos priorizar a qualidade do nosso atendimento, dos serviços que a gente presta também enquanto universidade. Então, com certeza, né, achar espaços para alocar os centros acadêmicos, o diretório acadêmico vai ser, eu tenho certeza, né, eu tenho muita fé que a gente vai recuperar esse diretório. Eu já tenho até as conversas com alguns os antigos presidentes do diretório acadêmico, para que eles venham fazer capacitações, para vocês começarem a se fortalecer e ter, porque para mim, na condição de reitora dessa universidade, eu preciso ter as categorias fortalecidas, porque as categorias fortalecidas elas vão ajudar a fazer uma gestão forte também. Né? Não tem uma classe ou uma outra classe que seja melhor que a outra. Todas têm as suas obrigações, as suas responsabilidades, as suas competências, e a gente precisa valorizar todas. E os alunos, os discentes, eles têm também a sua importância, o seu peso, a sua voz, a sua participação, e precisam ser valorizados e reconhecidos por isso. E o espaço é um primeiro passo para isso. Com certeza, essa é uma ótima notícia, porque a gente conversa entre nós como centro acadêmico, né? A gente conversa com outros centros acadêmicos também. A gente já conversou com algumas competências aqui da UFRA em relação a esses espaços, então é muito bom saber que a gente vai ter o apoio de vocês em relação a essa requisição. Total, nem só para os centros acadêmicos, como as atléticas, como os grupos organizados Com aí, certeza. né, que estão por aí hoje. Tem muitos grupos que estão formados, mas não tem espaço. Então a gente precisa olhar para isso tudo, olhar para essa estrutura organizacional e começar a reorganizar e alocar eles nos espaços adequados. Sim, sim. Indo para a nossa última pergunta, a gente falou aqui também em relação aos próximos 12 meses de gestão. Porém, em relação aos próximos 100 dias, quais são os planos gerais para essa nova gestão? Quais são os primeiros planos para esses próximos 100 dias? Algum planejamento, alguma demanda já para aplicar, algo do tipo? Tem muitas. Tem muitas, né? Mas, assim, para os primeiros 100 dias, primeiro, a gente tem que organizar as pessoas, né? Organizar os espaços, olhar para dentro da infraestrutura, né? Receber as pessoas, receber as demandas, agregar as pessoas que estão desagregadas, né? Hoje existe uma desagregação muito grande, vocês sabem, né? Vocês que trabalham com sistemas de informação, vocês sabem que conexão, rede, né? Elas são essenciais para fazer a engenharia lá funcionar, né? Uhum. Sistemas, eles têm o quê? Entradas e saídas. Se não tem uma entrada boa, não vai ter uma saída boa. A saída vai ser lá, né? A gente precisa inserir os códigos-fontes todinhos ali, né? Uhum. Para poder dar o comando certo. Então, nesses 100 dias, nós precisamos dar esses comandos, né? A gente precisa olhar para dentro dos códigos, né? Quais são esses códigos que existem? Aí a gente está falando de pessoas, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de orçamento, né? A gente precisa ter esse olhar. O que eu quero lá com 100 dias? Eu quero que os alunos estejam todos dentro das salas de aula, recebendo as suas aulas de forma correta, né? Esse é um ponto. Eu quero que os professores estejam bem dentro dos seus laboratórios, conduzindo os seus projetos, pelo menos já organizados com uma estrutura saudável. Eu quero que os técnicos estejam desenvolvendo as suas habilidades e as suas competências dentro daqueles ambientes, que eles também sejam ouvidos e respeitados da mesma forma que todas as outras categorias. Então, em 100 dias, eu acho que isso é o mínimo que a gente precisa ter. A gente vai precisar de dinheiro, vamos correr atrás. A gente vai para isso, a gente precisa de projeto. Quem pode ajudar a fazer os projetos, né? Então, a gente precisa fazer esse sistema funcionar. A UFRA, ela é um sistema gerencial, né? A gente precisa botar o sistema para funcionar.
E para isso, né, vocês mais do que ninguém sabem que a gente precisa estar organizando os dados para quando a gente inserir no sistema, a gente seja efetivo, né, a gente tenha resultados positivos. Então, eu espero que daqui a 100 dias, eu desafio vocês a gente sentar novamente aqui, né, e olhar para dentro, para esse plano e dizer, ó, professora, faltou isso, faltou aquilo, professora, conseguimos isso, conseguimos até mais, né? Então, vamos olhar para isso, né? Vocês podem nos ajudar a monitorar. Deu 50 dias, olha, professora, a senhora não vai conseguir, porque a senhora falou, né, isso e ainda não está bem. Vamos logo, vamos nos realinhar. Isso é parte da gestão, né? Essa é a parte da gestão dialógica que a gente quer, que é essa gestão dialogada, compartilhada com todos, em que todos se sintam parte desse processo. E que não, não, vou deixar só ela lá, ela foi eleita para isso, ela que se vire. Não vai funcionar, porque não tem gestão que funcione se o resto não quiser, né? Você vai conseguir fazer um computador funcionar se você não apertar o dedo ali, ligar e não tiver ele ligado na energia? Não vai, porque tem que estar tudo funcionando para poder, né, ele ligar e ele ser eficiente. Então, nós precisamos que todos, absolutamente todos. Vamos errar? Vamos. Vamos acertar? Vamos corrigir? Vamos. E isso é uma obrigação de todos nós que queremos realmente mudança, que queremos realmente uma universidade de excelência. É papel de cada um de nós, né, participar desse processo. E participar, cobrar também é parte de participação. Eu não me importo nem um pouco que vocês me cobrem, né, porque se vocês me cobram, eu consigo dar as respostas que precisam. Então, eu vou estar sempre à disposição e vocês vão ter essa porta, janela, né, tudo aberto aí, para que a gente tenha sempre esse diálogo. Professora, eu gostei muito dessa sua fala. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia remarcar, né, com você um novo encontro para que a gente pudesse, após esse encontro, essa entrevista, que ter uma reunião para colocar as pautas na mesa, após reuniões e tudo mais. E em nome de todo o Centro Acadêmico, eu gostaria de agradecer a você por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, por nos receber aqui com você nessa entrevista. Eu agradeço a oportunidade para você e para o Centro Acadêmico também, de estar fazendo treininho ali, né, como calouro, tendo essa oportunidade e tudo mais. A gente agradece a você e espera poder ajudar nessa sua gestão. A gente está aqui para ajudar, como você mesmo falou, a gente funciona como uma engrenagem de todo esse sistema. Então, você pode contar com a gente como CA, a gente espera contar com vocês como gestão e a gente agradece. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Quando o William mandou o convite, eu respondi lá na hora no e-mail, porque eu sei a importância que é, como eu falei para ele, eu fui aluna desta casa, né? Quando eu me envolvi nesse processo, é porque eu olhei para trás e me lembrei de quando eu era aluna e tudo que eu criticava. Aí eu dizia lá, se um dia eu fosse, né, se eu estivesse nessa posição, eu ia fazer diferente. Então, a minha proposta de vir é para fazer diferente. E a diferença é a escuta. É o diálogo, é a conversa, é a participação, é permitir que todos participem, mas a gente tem que participar com a responsabilidade, com os 2 pés fincados no chão, porque a gente sabe das limitações que a gente tem. Mas quando todos querem, a gente faz. Porque objetivos que convergem são objetivos realizados. Objetivos que convergem são resultados. E é isso que a gente está buscando aqui. Nós estamos buscando resultados. Eu quero daqui a pouco, quando eu encontrar vocês por aí, vocês estejam todos colocados lá no mercado de trabalho, ganhando dinheiro e ajudando a UFRA a crescer cada vez mais. Esse é meu sonho e é isso que acalanta meu coração. Assim seja, então. Bom, então a gente encerra a entrevista por aqui. E essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal de comunicação. Se você quiser acompanhar depois, vai estar lá.